Tá bem, conto com todos vocês. Irmãos, nós continuamos com a nossa série de A Família Importa. Começamos falando todos os valores familiares. Nós começamos falando a respeito de como é importante nós temos valores para a nossa família. E a grande razão, o motivo principal, que foi o que a gente viu semana passada, é que quando o inimigo ele destrói a família, ele não destrói a família porque a família é importante para você. Ele destrói a família, o objetivo, o foco dele é destruir a família, porque a família é a porta de entrada entre o relacionamento de uma pessoa com Deus. Nós vimos isso semana passada. A forma como que nós nos relacionamos em casa, ela afeta a forma como nós nos relacionamos com Deus. Também tivemos falando esses dias a respeito de uma escala de valores. Vocês lembram disso? A escala de valores que nós devemos ter na nossa família, na nossa vida. Primeiro vem Deus, segundo vem a nossa família, em terceiro lugar vem o nosso trabalho, nossos estudos, e em quarto lugar nós colocamos a igreja, ócio, diversão. Por que nós colocamos a igreja em quarto lugar? Muitas pessoas discutem isso e vêm conversar comigo falando assim, pastor, mas a igreja não está relacionada com Deus? Sim, mas nós temos que dividir o que é o teu relacionamento com Deus é uma coisa, e a igreja é outra coisa totalmente diferente. São duas coisas importantes, mas diferentes. Agora, dentro disso, a respeito dos valores familiares, nós também falamos que, isso eu creio que foi à noite, para aqueles que não tiveram em Northland, nós falamos que existem determinados relacionamentos que são impossíveis de ser restaurados. Como, por exemplo, um filho que não teve uma boa relação com seu pai, mas o pai já faleceu. Um casamento, uma pessoa que teve vários relacionamentos antes do seu casamento, quando não era evangélico ainda, quando não era conhecedor da palavra, por exemplo, teve vários casamentos, vários relacionamentos. Mulheres que também tiveram relacionamentos com os seus maridos, os maridos já se divorciaram, já não vivem mais juntos. Então, são relacionamentos que não podem mais ser restaurados no sentido de restaurar a parte que ficou para trás. Por isso, que o que nós estamos falando aqui não se trata de restaurar relacionamentos, se trata de restaurar valores familiares. É isso que nós queremos restaurar, são valores familiares. Para isso, hoje nós vamos estar falando de algo que é casa dividida. Casa dividida, o Senhor não prospera. A própria palavra do Senhor fala isso. Dentro disso, pela manhã nós vamos estar falando a respeito de casa dividida. Vou entrar um pouco no conceito do que é autoridade, mas à noite nós vamos estar falando a respeito de autoridade. Nós estamos nas duas igrejas, irmãos, falando palavras a respeito da família. Da mesma forma que eu falei semana passada, eu gostaria de te animar o seguinte: deixe de lado por um momento todo o conhecimento que você tem, todos os valores que você aprendeu, todos os valores que foram passados dos teus pais para você, o que vem dos teus pais. Deixa, por favor, de lado por um momento e olhe à luz da palavra. No final desse culto, você junta de volta todas as coisas, porque eu sempre digo, por mais perfeito pai e mais perfeito marido que você seja, esposa e filho, adolescente, perfeito que você seja, com controvérsias, por mais perfeito que você seja, sempre existe uma margem de melhora. Nós sempre podemos melhorar como maridos, sempre podemos melhorar como pais. Eu gosto de dar um exemplo, quando a gente vai falar a respeito de família, é que quando à medida que eu cresci, o relacionamento que eu tive com meus pais deram o que eles tinham de melhor naquele momento, o conhecimento que eles tinham naquele momento, a forma de educar que eles sabiam naquela hora. Me criaram uma pessoa digna, me criaram uma pessoa correta. Fizeram tudo certo? Não, assim como eu também não estou falando, não estou fazendo totalmente perfeito. Não se trata de perfeição, se trata de buscar no Senhor qual que é o modelo correto. Quando as crianças nascem, elas não vêm com o manual nas costas que você abre e diz, ok, eu posso seguir isso e isso vai dar certo. Não funciona assim. Eu sou pai de 3 agora, e ainda estou aprendendo, porque agora eu descobri que o terceiro vem totalmente diferente dos outros 2. Então, é totalmente diferente. Principalmente quando cada filho que nasce, você pensa, agora eu sei algo. Agora eu sei como é que é. Não sabe nada, porque muda tudo. Então, irmãos, quando eu comecei nesse meu relacionamento, ter um relacionamento com Deus, eu me dei conta que o mesmo relacionamento que eu tinha com meus pais, era a forma que eu me relacionava com Deus.
Marcos capítulo 3, versículo 22. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá. Você que está tomando notas, também abra lá. Marcos capítulo 3 e versículo 22. Vai ser uma leitura um pouco extensa, nós vamos até o verso 27. Marcos capítulo 3 e verso 22 diz assim: E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-se a si, disse-lhe por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes do fim. Ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, e só então saqueará a sua casa. Esse contexto do que está acontecendo aqui, os escribas, os sacerdotes, os escribas, eles descem de Jerusalém e vêm até Jesus, porque Jesus agora está libertando pessoas que estão aprisionadas em várias áreas das suas vidas, mas Jesus vem e começa a libertar essas pessoas. Eles descem e dizem assim: o que ele está fazendo não é pelo poder de Deus, é pelo poder de Beelzebu, um dos maiorais dos demônios e tudo mais. Jesus diz para eles assim: isso aqui não faz sentido nenhum. Se vocês estão falando que o que eu estou fazendo é de Satanás, Satanás está expulsando o próprio Satanás, não faz muito sentido. Aí ele usa o termo, uma casa dividida, ela não pode subsistir, ela não vai subsistir. Trazendo para nós, para os nossos dias, se nós dentro das nossas casas, se nós tivermos um reino dividido, e isso nós falamos em qualquer aspecto, mas como estamos falando de família, se a nossa família for um reino dividido, ela não vai subsistir. Como que pode ser um reino dividido? Como isso pode acontecer, irmãos? Se nós olhamos primeiro a raiz da palavra, quando a palavra quando foi escrita subsistir, do grego, ela significa steme. O significado dessa palavra quer dizer ficar de pé, estabelecer ou ser mantido firme, permanecer. Uma casa que ela é dividida, ela não vai prevalecer. Nós podemos olhar vários exemplos na Bíblia. Quando nós falamos a respeito de casa dividida, eu creio que a maioria de nós nos lembramos de Jacó, certo? Da forma como que Jacó tinha o seu filho preferido, a forma como que cada um lidava de uma forma, e aquilo que acabou criando uma divisão dentro daquela casa. Se nós começamos a pensar em reino dividido, como que nós vamos poder interpretar isso? Nós primeiro temos que entender que Deus, o nosso Deus, Ele não atua simplesmente de maneira individual. O Senhor, Ele quer unidade. Desde o princípio de todas as coisas, o Senhor quer unidade. Ele tem buscado por essa unidade. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós podemos ver vários exemplos onde o Senhor está incentivando as pessoas a estarem unidas. O top de todos os versículos que eu gosto, são João capítulo 17, onde Jesus está fazendo a sua oração, e ele diz assim: Pai, eu te peço que todos eles sejam um. E quando ele fala todos eles, e isso está alcançando até nós nos nossos dias, ele diz assim: eu peço que todos eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Quando nós somos uma unidade, irmãos, não quer dizer que não vai haver diferenças, mas o que vai haver vai ser unidade, unanimidade, um pensamento só na decisão. Atos capítulo 1 e versículo 14, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz assim, que todos eles perseveravam unanimemente em oração. Não quer dizer que eles estavam simplesmente num lugar. A palavra diz que eles estavam todos juntos orando. Eles estavam todos no mesmo propósito, fazendo a mesma coisa. Nós podemos estar com essa igreja cheia de pessoas, nós podemos estar todos juntos no mesmo lugar, mas só que se nós, cada um, estivermos tirando para um lado, se nós não estivermos todos com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, nós vamos ser destruídos. Da mesma forma dentro das nossas casas. Se nós, como pais, nós não temos unanimidade, união entre esposo e esposa, se os dois não estão tirando para o mesmo lado, se os dois não vão para o mesmo caminho, o que vai acontecer? Os filhos vão crescer da mesma forma. Um outro exemplo a respeito de unanimidade. Eu quero levar você lá no livro de Gênesis,
quando nós vemos a respeito da Torre de Babel. A Torre de Babel, irmãos, alguém daqui já se perguntou qual foi o problema da Torre de Babel? Eles construíram uma torre alta, a intenção deles era chegar até o céu para ver quem? Deus, certo? Esse era o propósito deles. Hoje nós vemos torres muito mais altas sendo construídas, o Senhor não vem e não destrói a torre, diferente do que aconteceu em Torre de Babel. Mas lá na Torre de Babel, toda a humanidade ela falava somente um idioma. Mas existe uma coisa, eles se uniram para fazer algo. Pastor, tá bom, você está falando agora que eles se uniram para buscar a Deus. E por que então Deus destruiu? Porque eles estavam indo em contra do propósito. O que o Senhor diz um pouco antes? O Senhor diz assim: e enchei a terra e espalhar por ela. O objetivo do Senhor era que a terra fosse cheia. Esse era o objetivo principal. Mas agora, esse grupo de pessoas decidiram se unir para fazer algo errado. Essa é a razão porque Deus vem e diz assim: vamos confundir um pouco o negócio aqui, porque o objetivo deles está indo em conta do propósito. Algo bom pode até parecer bom, mas se vai em conta do objetivo coletivo, não é bom. Nós devemos de manter isso em mente. Agora, pensa comigo o seguinte: se esse povo que se uniu para fazer algo errado, estavam fazendo algo grande, imagina se nós também nos unimos para fazer aquilo que é certo. Coisas ainda maiores nós faremos. Essa é a importância de nós estarmos unidos no mesmo objetivo. No capítulo 4 de Atos, nós também vemos que quando a igreja começa a ser perseguida, eles não espalharam cada um por si só, e cada um foi por si mesmo. A palavra do Senhor diz que eles se uniram. Capítulo 4 e 24 de Atos diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No momento onde vem a dificuldade, eles começam a clamar a Deus. Eles se unem novamente. É importante a gente saber, irmãos, que a unidade é onde Deus trabalha. Dando uma repassada naquilo que nós falamos semana passada, a respeito de que os nossos relacionamentos horizontais, eles afetam o nosso relacionamento vertical com Deus. Aí eu quero voltar novamente lá onde eu estava contando as minhas experiências. Quando a forma como eu comecei a crescer era o relacionamento que eu tinha com Deus. Da mesma forma que o relacionamento que eu tinha com meu pai, sobretudo, era a forma que eu relacionava com Deus. Por quê? Porque eu via Deus como pai, a mesma figura de pai que eu tinha. Mas esse relacionamento horizontal, ele vai além de tudo isso. Nós podemos olhar, lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, a palavra diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça e da vida. Nós lemos isso semana passada. Nós começamos a entender que se eu não me relaciono bem com a minha esposa, as minhas orações elas estão impedidas. Nós também podemos continuar vendo isso lá em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Homens. Aqui, nesse caso, não está falando de homens em questão de humanidade. Não, está falando para nós mesmos, homens. Diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Mãos santas, sem ira e sem nem contenda. Olha que interessante. A parte que ele diz assim, sem ira e sem contenda, é especificamente duas áreas de relacionamento. Uma vez mais, o relacionamento vertical. Vocês estão entendendo que nós estamos falando a respeito de uma casa dividida e que os dois, nós, devemos estar todos unidos num só propósito? O Senhor nos ordena que nós, como homens, devemos de orar, impor as mãos. E agora eu não estou falando aqui de machismo e nem nada disso, não. O que eu estou falando aqui é que nós, como pais, nós temos a responsabilidade de clamar pela nossa família. Mas agora, se nós não estamos em acordo com as nossas esposas, se o relacionamento que nós levamos com os nossos filhos também não é um relacionamento puro, um relacionamento limpo, a palavra do Senhor está nos dizendo que nossas orações, elas estão impedidas. Nós temos uma grande responsabilidade. Irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 14,
A palavra do Senhor vai um pouco mais além do que a fronteira da porta da nossa casa. Ela diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Agora, o listão, como se diz, a barra aqui é elevada um pouco mais para cima. Já não se trata simplesmente de oração. Já não se trata simplesmente que minha oração ela está sendo impedida. Agora diz assim: os teus pecados também não serão perdoados se você não aprender a perdoar as outras pessoas. Irmãos, se você não perdoa alguém porque você acha que essa pessoa não é merecedora, perdoe essa pessoa por você mesmo, para que você também venha receber perdão. Seja egoísta nesse caso, se você precisa disso. Nós devemos de entender o conceito de perdão. Mateus capítulo 5, versículo 23. A palavra do Senhor lhe diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a sua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Espero que meu pai não veja a pregação hoje. Irmãos, meu pai, nós tivemos uma relação bastante difícil. Meu pai era uma pessoa muito, caráter muito forte. E eu lembro que muitas e muitas vezes o pau comia em casa, porque eu também dava razão, eu entendo disso. Eu dava razão para isso. Domingo, o pau comia em casa, e depois do domingo à noite nós íamos para a igreja. E aí eu via meu pai lá na frente, lá: oh Jesus, e tal, abençoa minha família, abençoa minha família, porque não é as tuas costas que está doendo. Não foi tu que apanhou horas atrás. Eu estou usando esse exemplo só para poder trazer um pouco de diversão, mas é interessante a gente entender que se nós temos algo contra uma pessoa, se nós não estamos em unidade, quantas e quantas mulheres, vou usar esse exemplo. Por que eu estou usando o exemplo das mulheres? Porque o Senhor coloca elas numa categoria de vaso mais frágil. Eu também coloco isso porque, devido à forma como que está escrito o texto, e a ignorância de muitas pessoas, sobretudo de líderes religiosos, que decidiram olhar para aquilo, e por conveniência, ou pelo que seja, decidiram não ensinar o que realmente a palavra do Senhor quer dizer, começam a ensinar que a mulher tem uma posição inferior dentro da sua casa. Começam a ensinar também que o homem, ele é o senhor de todas as coisas. Irmãos, eu posso passar a manhã inteira aqui falando em manhã inteira, o nosso horário está voando. Posso passar a manhã inteira aqui falando a respeito de tantas coisas que eu vi durante os anos que eu estou na igreja. Mas o Senhor trata a mulher como um vaso mais frágil. E Ele diz para nós fazermos da mesma coisa. Agora, quantas e quantas mulheres foram para as igrejas, depois de um dia, parecido com o meu, mas não de terem apanhado, espero que não, mas totalmente destruídas, com sentimentos destruídos. Por quê? Porque tem um ogro de um homem do lado, que não sabe olhar, a não ser para ele mesmo, e não consegue ver que aquela pessoa que está do lado dele, o Senhor construiu, não foi você que fez, o Senhor construiu aquela pessoa, essa mulher que você tem do teu lado, Ele construiu ela de uma forma mais frágil, mais delicada, mais sensível, mas você quer tratar aquela pessoa, você aguenta tudo na rua, você aguenta desaforo de todo mundo, mas quando você chega em casa, aquela pessoa que está do teu lado, você chega e descarrega tudo em cima dela. Você não quer saber como aquela pessoa passou o dia. Você não se importa como que está aquela pessoa. Você não sabe o que foi que aquela pessoa passou durante o dia. Mas aí você fala: mas ela também não sabe o difícil que foi para mim. É claro que não. Mas o Senhor te construiu um pouco mais forte por uma razão. O Senhor nos construiu como protetores. A força que o Senhor nos deu para nós protegermos as nossas esposas. O Senhor nos constituiu para que nós protejamos a nossa família também. Nós temos uma grande responsabilidade. Ser provedor da casa, meus irmãos, vai um pouco mais além do que simplesmente nós criarmos filhos e trazermos o dinheiro para dentro da casa. E agora eu vou ter que pular metade da pregação. Eu gostaria que eu preciso entrar no terceiro ponto, que é lidar com as diferenças e a autoridade dentro da casa. Esse é um grande problema que nós temos. Nós, como pais, muitas vezes, homens, pais, nós temos um problema. Nós queremos criar os nossos filhos, sobretudo ser menino, pessoas dignas, fortes, certo? É ou não é? Quem aqui não quer ver os meninos, né? Meninos fortes. Como? Nós queremos isso, irmãos. Por quê? Porque nós entendemos que o homem ele foi feito para isso. Nós queremos
meninos que saibam trocar um pneu de um carro, nós queremos meninos que saibam arrumar as coisas dentro de casa. Nós queremos homens dessa forma. E muitas vezes, nós também tratamos as meninas de maneira diferente. Mas aí nós encontramos um problema. Nós, como homens, entendemos que a nossa filha, ela é mais delicada, né? A gente dá aquela mimada na menina. Quem tem menina sabe. Dá aquela mimada. A minha filha própria, cadê ela? Não está aqui. Ela própria diz assim que ela é filhinha de papai, e é mesmo. É a única que eu tenho. Então, a gente cuida e tal. Em contrapartida, a mãe, quando vê o pai tratando o menino, não, rapaz, tem que ser bruto, tem que ser forte. A mãe, ai, meu filho, tadinho. O que acontece? Começa a causar um conflito entre o homem e a mulher. Não, porque não é assim. Não, mas você tem que falar com ele direito. Não, ele é menino, ele é homem, ele tem que entender. Porque depois vai para a vida não trata ele assim. Encontrar esse equilíbrio, meus irmãos, é algo que é difícil. E eu falo para vocês de experiência de primeira mão. Eu falei semana passada, quando nós encontramos duas famílias, quando nós decidimos fazer a loucura de criar duas famílias. Vem um homem de uma família totalmente diferente, se une com uma mulher com uma família totalmente também diferente. E esses dois, se já não bastasse essas diferenças, eles decidem agora começar a morar juntos. Eles se casam, sem se dar conta também que um é homem e o outro é mulher. Que a cabeça do homem é uma coisa, que a cabeça da mulher é outra. Que um atua de uma forma e o outro atua de outra. Irmãos, para os homens, eu gostaria de dar uma indicação para vocês aqui. Alguém aqui já leu o livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, ou uma coisa assim, ao revés? Alguém leu esse livro? Tu leu? Caramba, tá se preparando, hein? Ó, candidato ali bom, ó. Candidato, tá solteiro, viu? Levanta a mão, senhor. Gente, se você não leu, esse livro não é evangélico. Esse livro não é evangélico. Eu tive o prazer de ler esse livro já umas 3 vezes. É um livro excelente. Não é evangélico, mas a pessoa que escreveu deveria de ser, porque é um livro muito bom. Ele mostra a diferença entre a cabeça do homem e a cabeça da mulher. A primeira vez que eu li me chamou muita atenção, porque eles começam a dizer como se os homens viessem de um planeta totalmente diferente, porque literalmente é. E as mulheres também vêm de outro. Então, você começa a entender um pouco a mente da mulher e a mente do homem. Expectativas e tudo isso. É um livro muito bom, te aconselho você a ler. Por quê? Porque quando existe conflito nas diferenças, quando essas diferenças não forem acertadas, também vai haver problema com a autoridade. Olha que interessante. Gênesis capítulo 18, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim, ó, o Senhor está explicando o porquê que Ele deu a autoridade para Abraão. Existe uma razão. Deus não faz nada se não for com razão. Gênesis 18, 19 diz assim, porque eu o tenho conhecido, e sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e o que se acerca dele se tem falado. Deus diz assim, ó, eu sei que Ele há de ordenar. O Senhor dá a capacidade para os pais, nesse caso estou usando o exemplo de Abraão, para ordenar a sua casa. Aqui nós começamos a falar agora de algo de autoridade. Tem que haver um consenso entre homem e mulher de como criar. Irmãos, eu lembro quando a minha filha nasceu. Nunca tinha sido pai. O único modelo de pai que eu tinha tido foi o que eu tinha aprendido do meu pai, normal, a única escola que eu tinha ido. E agora, eu tinha prometido para mim mesmo que quando eu fosse casado eu não ia cometer os mesmos erros do meu pai. Mas adivinha o quê? Eu me caso, nós temos a filha, e agora lá estou eu fazendo os mesmos erros do meu pai. E vem agora a minha esposa, que ela vem de Vênus, e começa a me mostrar uma outra maneira de educar. E para aquilo, para mim, não me entrava na minha cabeça, gente. Para mim era, fez errado, apanha para poder fazer certo. Pronto. Simples assim. Fez errado de novo, apanha de novo, para poder aprender. Até a hora que parar de apanhar, porque aprendeu a fazer certo. Foi a única coisa que eu aprendi. Mas Deus pega e começa a usar a minha esposa para começar a me mostrar uma forma diferente. Só que não pense que isso foi fácil, porque agora começou a entrar conflito. Aí a pessoa aqui, cheia de delicadeza, fala assim, então faz assim, ó, cria você então.
Você que sabe. Só que depois, você faz aí, assume a responsabilidade quando for grande, que não der certo. Minha mulher teve muita paciência, gente. Olha. Mas até que eu comecei a entender, irmãos, que a coisa não funciona assim. E nós começamos a entrar num consenso, não se trata disso. Agora então você faz. Quando os dois são cristãos, quando os dois creem e têm um entendimento da palavra, nós temos que entrar nesse entendimento de poder criar os nossos filhos debaixo da mesma unidade. Porque se nós começamos a mostrar para os nossos filhos uma divisão, o que eles vão fazer? Eles vão crescer divididos. Mas agora o que eu faço se o meu esposo não é evangélico? O que eu faço se eu sou mãe solteira, por exemplo? 2 de Timóteo, nós lemos esse versículo no dia de falar que falamos por dia das mães. 2 de Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Quando, na ausência de um dos dois, sobretudo na ausência do pai, ou que o pai não é evangélico, a mãe tem e deve dar um passo à frente e ser uma heroína, porque não estou falando que vai ser uma tarefa fácil, mas você tem a responsabilidade de educar os teus filhos nos caminhos do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim, trazendo à memória, é Paulo falando para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo está falando para Timóteo, olha, vou te lembrar uma coisa, a fé que você tem, ela não é fingida, ela é uma fé verdadeira. E ele diz assim, a qual primeiro habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Quando Paulo fala para isso, ele está dizendo assim, olha, essa fé transgeracional que está passando, que ela vem desde a tua avó, e está passando, veio a tua mãe, eu tenho certeza que ela está em ti. Você viu a presença do pai aqui? Você viu alguma referência de avô? Não. Vem da avó para a mãe até Timóteo. Aí você pode dizer assim, pastor, eles não falaram porque, não contava, não. Vamos lá em Atos capítulo 16 e versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente. Qual que era o nome da mãe dele? Muito bem, Eunice. Aí o final do versículo diz assim, mas o pai era grego. Esse termo, o pai era grego, está dizendo que ele era um gentil. Ele não tinha conhecido a Jesus ainda. A mãe de Timóteo, ela pegou a fé que ela tinha aprendido da mãe dela, ela deu um passo à frente, e agora ela começa a ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. É a tarefa principal dela? Não. Quem que tem a responsabilidade maior? O homem. Nós, homens, nós temos o dever de nós sermos os sacerdotes da nossa casa. Ser o provedor, como eu falei antes, não se trata de você sair todos os dias, trabalhar, trazer dinheiro para casa, entregar e cumprir todas as despesas e tudo mais que nós temos. Ser o provedor das nossas casas, nós temos que prover em todas as áreas. Se nós estamos falhando em alguma, temos que encontrar esse equilíbrio. Se eu trabalho tanto que eu não consigo dar atenção para os meus filhos, se eu trabalho tanto que eu não consigo dar amor para os meus filhos, se eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para me poder pegar os meus filhos e trazer eles até a igreja, de trazer ensinamentos para eles, eu estou falhando como pai. Eu tenho que ser o provedor da minha casa em todas as áreas. Mas eu não sei fazer. Temos que aprender. Nós temos a obrigação de aprender para poder fazer, irmãos. Nós vemos aqui que uma mulher, ela deu um passo à frente e começou a educar a sua casa. Por quê? Porque o marido não era. É tão importante nós como pais, presta atenção, homens, é tão importante nós como pais ensinarmos valores. Eu vou contar uma experiência para a gente poder terminar. Lá no livro de Jeremias, a palavra do Senhor vai usar um exemplo. Existia uma família. Eles chamavam os filhos dos recabitas. É uma passagem muito extensa, uma história muito grande. Eu não vou entrar em detalhes. Mas olha o que aconteceu. O seu pai vai e diz para eles assim, vocês vão consagrar a vida de vocês. Vocês não tomarão vinho e vocês morarão em tendas a vida inteira de vocês. Era algo que Deus pediu? Não. Era algo que encontra a palavra de Deus? Também não. Mas o pai falou isso para eles.
Agora o Senhor diz para Jeremias assim: Jeremias, vai lá e chama os filhos dos recabitas, traz eles até o templo. O que o pai tinha proibido eles fazerem? Tomar vinho e morar em tendas. Tomar vinho era proibição, morar em tendas era exigência. Agora o Senhor diz assim para eles: vai, chama os filhos dos recabitas, traz eles até aqui, traz eles dentro do templo do Senhor, serve vinho para eles e diz assim: o Senhor pediu. Está na palavra do Senhor? Vai lá no Jeremias, capítulo 35, lê essa passagem. Aí a palavra do Senhor diz assim: e pus diante dos filhos dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muito sobre a face da terra em que vós peregrinais. Ele faz isso e o pessoal rejeita. Eu fico imaginando, irmãos, os filhos dos recabitas falando para ele assim, para Jeremias: é ordenança ou é escolha? E Jeremias, sabendo que não era mandamento, não era ordenança, diz: é escolha. Ele fala: então nós não tomamos. Se fosse mandamento, era outra coisa. Eles não fazem nada em contra a palavra do Senhor. Pastor, por que Deus faz isso? Que Deus bipolar é esse? Que pega e manda os filhos fazerem algo que os pais tinham falado para não fazer. Deus pega esse exemplo e leva para Israel. E diz assim para eles: olha, a obediência dos recabitas é maior do que a de vocês. Eles obedecem à ordenança dos seus pais, e vocês não obedecem a mim como Deus, as minhas ordenanças. Jeremias 35, 18 e 19 diz assim: e a casa dos recabitas de Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, não tem nada a ver com Deus, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo que vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. O Senhor garantiu a descendência daquela família. O Senhor prolongou a existência daquela família. Entender, irmãos, sobretudo agora filhos, entender que nós devemos obedecer os mandamentos dos nossos pais. Irmãos, a quantidade de coisa que eu fiz só porque meu pai e minha mãe estavam mandando, sem questionar. Estava de acordo? Não. Totalmente não. Mas eu fazia porque meu pai e minha mãe estavam mandando. Eu entendia que existia outra forma melhor de fazer? Sim. Mas a obediência aos nossos pais é a primeira porta para nos levar à obediência a Deus. Lembra? Relacionamentos horizontais nos levam a uma intimidade maior vertical. Então, lembrando disso, vamos permanecer unidos, porque uma casa dividida, o Senhor não prospera. Quero te convidar a você ficar de pé. Para aqueles que estiverem animados, hoje à noite eu vou estar falando a respeito um pouco mais de autoridade dentro da família. Mas eu quero estar orando por você. Eu espero que de alguma forma essa palavra tenha falado ao teu coração. E você venha entender que nós podemos fazer melhor. Nós podemos fazer melhor como pais, nós podemos fazer melhor como maridos. Nós podemos ser melhores pessoas. Se você acha que você está fazendo bem, dá uma olhada na palavra do Senhor. Vamos restaurar esses valores, os valores que o Senhor estabeleceu. O inimigo ele tem tentado destruir a família desde o primeiro dia, quando o Senhor criou a primeira família. Ele foi lá e começou a tentar destruir. A família é o bem mais precioso. A família é o bem maior que nós temos. Se na nossa vida, nessa curta vida que nós temos, nós falhamos nesse cuidado, eu posso dizer para você que nós falhamos. Mas só que nós servimos a um Deus. Nós servimos a um Deus que Ele é capaz de restaurar todas as coisas. Quando eu falei para vocês a respeito do relacionamento com meu pai, nós éramos uma família de 5 irmãos. E
Quando todos nós atingimos a maioridade, todos os nossos irmãos estavam feridos com nosso pai, devido a erros que ele cometeu. Intencionais? Não. Na intenção de acertar, mas juntando muitas vezes com a frustração. Eu estou falando isso porque eu quero que você lembre como que você chega em casa muitas vezes. Às vezes nós estamos frustrados, nosso trabalho, situação financeira, aguentando desaforo, fazendo aquilo que a gente não gosta. Normal. A gente, sobretudo a gente saiu do Brasil, vem para cá, cria uma expectativa. Quando chega aqui, e é totalmente ao contrário. Aí você chega com toda essa carga, 1, 2, 3 dias, passa meses, passa anos, você está nessa mesma situação, e quem está pagando tudo? A nossa família, esposas, filhos, eles estão pagando essa conta. Por quê? Porque nós não conseguimos ser o tipo de pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. Algo parecido assim o que acontecia. Meu pai chegava em casa, e uma vez eu até comentei, falei aqui semana passada, eu comentei isso, eu disse, uma vez eu falei para minha mãe assim, eu falei, quando meu pai chega pela porta, a alegria sai pela janela, porque eu sabia que em qualquer momento, qualquer coisa que eu fizesse, o negócio ia pegar. Crescendo nesse lar, chegou um momento aonde eu disse para Deus, eu já era maior, eu disse, Deus, eu quero aprender a amar o meu pai. Eu honrava ele porque a palavra do Senhor dizia, mas eu disse, eu quero amar o meu pai. E o Senhor entrou de uma forma na minha vida, e eu comecei a amar o meu pai. Hoje eu posso dizer que eu olho para trás, e tudo isso que hoje eu falo assim, sem dor. Às vezes minha esposa diz assim, eu não entendo como que você faz isso. Eu falo, é Deus, porque eu olho para trás com tudo aquilo que passou. Eu olho aquilo como um aprendizado. Eu estou falando para você isso porque eu não sei a situação que você se encontra agora mesmo. Eu não sei como que está. De repente essa palavra veio de encontro a você e você falou assim, provavelmente as coisas lá em casa não estão perfeitas como eu gostaria que tivessem. E um erro está me levando a fazer outro erro, um outro erro. Então, eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é tremendamente poderoso para restaurar todas as coisas. Até mesmo aquilo que você olha e diz assim, é impossível. Isso aqui acabou. Não. Você pode olhar para um relacionamento talvez com um filho e tu pode dizer assim, impossível. Não é impossível. Isso aconteceu lá em casa, porque não era só eu machucado. Lembra que eu falei que nós tínhamos mais 5 irmãos? Pouco a pouco, o Senhor foi começando a construir isso. E todos os meus irmãos começaram a ligar para o meu pai, depois de um tempo. E começaram também a desejar ter esse relacionamento. E hoje todos os nossos irmãos, eles amam o nosso pai. Nós literalmente amamos nosso pai. Irmãos, o Senhor, Ele não é só capaz de restaurar algo, mas Ele é capaz de restaurar e deixar melhor do que estava. Se nós quebramos um vaso e a gente tenta colar ele, arrumar, sempre vai ficar rachaduras. É assim ou não é? Mas o Senhor, quando Ele faz, Ele vai deixar aquele vaso melhor ainda do que era. Eu posso garantir isso para você. Mas para isso, nós devemos nos submeter à Sua palavra e à Sua vontade. E aí deixa Deus fazer. Deixa Deus agir sobre você. Pai Santo, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante de Ti, Senhor. Dear Lord, we are here before you Porque nós cremos que Tu és o Senhor das nossas vidas. because we believe you are the God of our lives. E nós entendemos, ó Deus, que o patrimônio maior que nós temos é a nossa família e os nossos filhos. And we understand that the best thing that you have given us is our family and our Nesta children. manhã, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela família que nós temos. And this morning we want to thank you for the family we have. Nós queremos agradecer, ó Deus, pelas nossas esposas, as mulheres que o Senhor colocou ao nosso lado. We want to thank you for our wives, the women that we put by our side. E agradecer por elas, porque muitas vezes elas têm levado uma carga que não é delas. And thank you, Lord, for them because sometimes they are carrying a burden that it doesn't belong to them. Nós, nessa manhã, viemos até Ti pedir ajuda, Senhor, como homens. And in this morning we are here before you as men asking you for help. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa pessoa que o Senhor nos deu para ser a nossa companheira e ajudadora. Help to understand them better so we work together. A priorizar elas, ó Senhor, acima dos nossos filhos. And prioritize them before our children. A amar a elas, Senhor Deus,
acima de todas as coisas. and you love them above everything else. Assim como o Senhor nos amou, nós devemos amar as nossas esposas. The same way that you love us, we should love our wives. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar para os nossos filhos com alegria. And help us look at our children with joy. Ajuda-nos a olhar para eles, ó Deus, não se importando com a condição que eles se encontram agora, And help us to look at them and see them not through the condition they are now, mas olhar para eles com os mesmos olhos que o Senhor ama. but to see them through your eyes, eyes of love. Que nós possamos olhar para os nossos filhos e ver neles o projeto que o Senhor preparou para cada um deles. And that we may look at them and see in them the project that you have prepared for them. E fazer, ó Deus, como diz a Tua palavra, que nós sejamos capazes de lançar os nossos filhos como uma flecha, que vão e alcancem o alvo pelo qual foram criados. And to do it as a word, to prepare our kids and see them as an arrow that it's going to Em hit the nome de target that you Jesus. have prepared. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre as famílias que se encontram aqui nesta manhã. In Jesus' name, I want to ask your blessing over the families that are here this morning. Mas, sobretudo, ó Deus, eu quero te pedir por força e esperança. And I want to ask you for hope and strength. Porque há famílias que chegaram aqui, Because the families that are here, eles estão por um fio, Senhor, de entregar as forças. some of them are ready to give up. Mas o Senhor te lembra assim: But the Lord wants to remind you, o que eu uni, que ninguém separe. I'm the one who unites and no one can separate. Ainda que você não veja esperança, So even if you don't see hope, eu sou Deus que faço nova todas as I'm coisas. I'm the God that can do new all things. Há alguma coisa que eu não possa fazer, diz o Senhor? Is there anything that I can't do, says the Lord? Eu posso curar o teu coração de uma forma, I can heal your heart. eu posso restaurar esse teu coração que você já perdeu a esperança. I can restore your heart. Eu that posso has restaurar lost esse hope. coração que está tão machucado com palavras, And I can heal this heart that has been com acontecimentos. broken with words. Eu And posso curar esse coração, diz o Senhor. I may heal this heart, says the Lord. E você vai poder olhar uma vez mais e amar ainda mais do que a primeira vez que você amou. And you're going to look and you're going to love even more than what you have done before. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas. I'm the God who makes new everything. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço pela renovação de forças desta manhã. And I ask for a renewal of strength. Nós somos teus filhos, nós precisamos de ti, Pai. We are your children. We need you, Lord. Nós estamos expostos ao mundo onde diariamente estamos sendo bombardeados. We are exposed to a world where we've been attacked every day. Mas nós clamamos a ti, Senhor. But we cry out to you, Lord. Te amamos, Pai. We love you, Lord. Em nome de Jesus. In Jesus' name.